Bem-vindos ao canal Maçonizando. Estamos iniciando mais um vídeo muito especial no dia de hoje. Antes de nós partirmos para o nosso conteúdo em si, hoje eu vou dar uma visão mais esotérica e mística da maçonaria, que é um pedido já de vários web espectadores, inclusive, que são nossos seguidores do canal e têm um interesse mais místico, mais esotérico, então eu vou falar sobre isso neste vídeo de hoje. Tá? É um pedido bem frequente, inclusive, né? Mas antes de começar, eu peço que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e vamos ampliar ainda mais o alcance do canal Maçonizando. Lembrando que nós estamos no Instagram, no @canal.maçonizando. E vamos a alguns recados dos nossos patrocinadores. Eu começo pela Turgo, né? Vamos começar pela Turgo, a Turgo Chile, que tem pacotes especiais de viagens para o Chile. Você está vendo aí o site da Turgo, é tourgo.cl. A Turgo Chile tem pacotes especiais de viagem. Então, se você agora, nós estamos no inverno, quer fazer aquelas suas férias na neve, vai ser legal, né? Vai ser muito legal. Já o inverno começou, mas ainda dá tempo de você garantir um pacote bem legal de viagens no Chile, em locais onde há incidência de neve. É bem legal fazer aqueles registros fotográficos, porque viagem é algo que marca e é realmente fica na memória, inesquecível, e histórias para contar é o que fazem a vida valer a pena, não é verdade, pessoal? Então aí você está vendo Termas de Colina também, que é garantir as férias de verão. Cara, tem muita coisa legal lá no Chile. E cada seguidor do canal Maçonizando que fechar um pacote de viagem com a Turgo estará ganhando um roteiro gratuito ao Centro Histórico do Chile. Então, não perca, você garante umas férias legais e ainda garante um roteiro gratuito a Centro Histórico no Chile. Mas nós temos outros patrocinadores bem legais também e a gente vai falar sobre eles, né? Então vamos começar aí com o nosso novo parceiro, o King Parts, né? King Parts também tem coisas muito legais aí, produtos importados. Então procura lá no Instagram King Parts, que é bem legal aí, marca registrada. Atacado Games, você que tem filhos como eu, que estão ali com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ou até mesmo você que é adolescente, você que é maior de idade e gosta de jogar games como esse que vos fala, o Atacado Games tem produtos muito legais para PlayStation, para Nintendo Wii, enfim, tem muita coisa legal no Atacado Games, não deixe de dar uma conferida. E além do Atacado Games, nós também temos o Atacado Collections Geek Store. Você que é meio geek, assim, eu sou meio geek também, né? Você que é meio geek, meio nerd, tem muita coisa legal no Atacado Collections, você pode comprar, recebe no conforto da sua casa, você pode comprar virtualmente, então não deixe de conferir, porque é muito legal, vale muito a pena. Atacado Collections Geek Store. Aí também nós temos aí a Infinito Digital Marketing Estratégico. Crie, conquista, cresça, @infinito.digital, tem muita coisa legal e você que quer fortalecer a sua marca, a Infinito Digital tem a estratégia perfeita para isso. Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, depois no final ainda falo um pouco mais, né, sobre os nossos patrocinadores. Mas agora, eu quero falar, então, sobre o nosso tradição esotérica ocidental. Esse é o tema da nossa live de hoje, né, do nosso vídeo de hoje, melhor dizendo. Esse é o nosso tema especial, você está vendo aí um quadro que é pintado pelo Jofra, né? Esse quadro do Jofra, ele tem como objetivo aí falar sobre os planos da espiritualidade, é um quadro bem legal, procura lá no Google, Jofra em imagens, você vai ver esse quadro aí na íntegra, ele é um quadro muito lindo e cheio de simbolismo esotérico e também maçônico, tem muita coisa legal aí também, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo, para a nossa palestra de hoje. Então, hoje, essa aqui é uma palestra, inclusive, que eu já fiz, tanto na Ordem Rosa Cruz, quanto também já fiz na maçonaria, em loja maçônica. Né? Então, eu já fiz essa palestra e também já fiz em grupo martinista também. Então, eu quero falar sobre esse tradição esotérica ocidental. Né? Então, vamos lá. Vamos falar, claro que eu tive que dar uma polida que excluir alguns slides para não cometer nenhum perjuro, né? Mas vamos lá, né? O que é o esoterismo? Todo mundo pergunta assim, a maçonaria não é uma ordem esotérica. Eu discordo
com veemência. Eu acho que a maçonaria não é uma ordem cultista, não é uma ordem mágica, não é uma ordem mística, mas ela é sim uma ordem esotérica porque ela tem a sua espiritualidade e esse conteúdo espiritual ele é restrito a um certo grupo de membros, a um certo grupo de pessoas. Então, sendo ela restrita a um certo grupo de membros de pessoas, sim, ela é esotérica. E então, o esoterismo, a tradição ocidental, primeiro lugar, né? Ela não está ligada à tradição. Quando eu falo em tradição esotérica ocidental, não estou falando em geografia, tá, gente? É importante falar isso. Ela não está ligada à geografia, e sim aos usos e costumes judaico-cristãos, ou de crenças judaicas cristãs. Então, por exemplo, a Umbanda é brasileira, né? A Umbanda é brasileira. Então, Brasil é no Ocidente. A Umbanda é tradição ocidental? Não, não é. Né? A Umbanda é um movimento espiritual ocidental, mas a tradição esotérica ocidental, conforme uma definição mais ampla, ela é obrigatoriamente judaico-cristã. Então, é importante falar isso para começar, né? Então, vamos lá. Como que começou a tradição esotérica ocidental, segundo os autores mais famosos, mais tradicionalistas? Aí eu falo de Saint-Yves de Alvetré, eu falo de Fábio de Olivet, eu falo de Papus, eu falo de Eliphas Levi, esses esoteristas ocidentais e que deram essa classificação e incorporaram esses elementos de tradição ocidental, nos quais podemos incluir a maçonaria, ele começou lá no ano de 1118. No ano de 1118, 9 cavaleiros que foram instituídos para garantir a segurança dos peregrinos que iam até a Cidade Santa. Esses cavaleiros, né, eles adotaram o nome de Cavaleiros do Templo ou Ordem do Templo e posteriormente eles começaram a ser conhecidos como os Cavaleiros Templários. Nesse slide que você está vendo, nós estamos vendo uma cena do seriado Nightfall, né, que é um seriado que conta a história dos Templários de uma forma, importante frisar, bastante romanceada, certo, pessoal? Então, é uma forma romanceada. Essa história não é exatamente o que aconteceu, né? Mas, por licença poética, os produtores do History Channel assim o fizeram, essa licença poética, e criaram, então, o serial Nightfall. Mas os Templários, eles tinham como principal objetivo a garantia da segurança dos peregrinos da Cidade de Santa. Eles tiveram, entre inimigos, principalmente muçulmanos, sarracenos, né? E entre eles, eu quero destacar um personagem que eu acho bem importante, antes de partir para o próximo slide, isso é um comentário meu, que para mim é um dos mais nobres guerreiros de todos os tempos, que é o Saladino. Né? O Saladino era inimigo dos Templários, mas o Saladino, ele tinha uma característica muito legal, porque ele era um cara extremamente nobre e cortês. Ele não admitia tortura em prisioneiro, não executava, ele era um cara extremamente cavaleiro, ele era um nobre. Né? Então o Saladino, por sua cortesia, ele se tornou um grande inimigo dos Templários, mas um inimigo muito respeitado por eles, justamente por esse caráter nobre que ele tinha. Inclusive, parte disso é abordado com muita sapiência naquele filme chamado A Cruzada, com Orlando Bloom. Né? Aquele filme ali, eles mostram muito bem a índole e o caráter do Saladino, um grande guerreiro, mas, acima de tudo, um grande e cortês cavaleiro. Então, estamos falando aí da Ordem do Templo, os Templários. Os Templários, eles foram extintos oficialmente no ano de 1312 pelo Papa Clemente V. E o último dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, ele morre executado na fogueira. Eles foram, na realidade, assim, vamos tentar contextualizar. Os Templários, eles criam essa ordem, mas logo eles se tornam uma ordem extremamente poderosa e rica. E essa ordem acaba sendo uma precursora do sistema bancário que nós conhecemos hoje. Então, sendo ela uma precursora do sistema bancário que conhecemos hoje, inclusive, eles foram os precursores do cartão de crédito, quando eles criaram uma pedra que tinha uma marcação de quanto valor esse cara tinha no tesouro, e quando eles iam até o local se riscava os créditos que ele tinha lá, então eles foram meio que precursores do cartão de crédito, né? Então, os templários,
eles se tornaram sistema bancário e logo estados e a própria igreja estavam em dívida com eles em algum momento, né? Principalmente o rei Filipe da França, o rei Filipe o Belo, né? Que a gente traduz como Belo aqui no Brasil, mas o nome que ele é conhecido internacionalmente é Filipe de Fer, né? Então o Filipe, né? O Filipe o Justo, né? Seria mais ou menos algo nesse sentido. O Filipe ele acaba tendo uma treta com os templários por causa disso, e em 1307 ele articula a prisão dos cavaleiros templários junto com a igreja, com o Papa Clemente V, que devia a ele, inclusive, a indicação papal, o Papa Clemente V, inclusive, que transferiu a sede do papado para a França, para fortalecer a imagem do rei Filipe, né? Então, o Filipe o Belo e o Papa Clemente V, juntamente com um cavaleiro chamado Philippe de Nogaret, eles criam um processo e acusam os templários de várias coisas. Inclusive, o John Vaz tem uma peça teatral muito boa que conta bem essa história, né, que é o Jacques de Molay e o Fim da Ordem do Templo. Inclusive, já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal, você pode também pesquisar, né? Mas o que acontece? Eles são presos, eles são torturados por 7 longos anos, acusados de heresia, de adorar um ser chamado Baphomet, que não é aquele Baphomet que tem do Eliphas Levi, do bode lá da figura andrógena, né? Eles são acusados de... O bode que está no processo templário é um gato preto, né? Este é o Baphomet, segundo o processo templário, que é de domínio público, inclusive, é um gato preto, né? Então, os Cavaleiros Templários, eles são presos numa sexta-feira 13. Olha só que interessante esses dois elementos. O gato preto, que eles acusaram, e eles são presos numa sexta-feira 13. Algo familiar? Sim. Tanto o preconceito com os gatos pretos, quanto o mito da sexta-feira 13 surgem a partir do processo templário, né? Então, os templários são acusados de adorar um gato preto e eles são mortos e torturados por isso ao longo de 7 longos anos. E o último dos templários que morre se chama Jacques de Molay, né? Ele vai lá e no momento de dizer suas últimas palavras, ele diz algumas palavras, ele faz uma invocação que é muito conhecida de quem está no grau 9 do rito expulsante de aceito, ou quem está no grau 7 do rito andaniramita, né, ou no grau 4 lá do rito moderno. O pessoal que conhece essa invocação que o Jacques de Molay faz, o Jacques de Molay vai lá e faz essa invocação e conclama Philippe de Nogaret, Papa Clemente V e o rei Filipe o Belo a comparecerem em um tribunal diante de Deus para prestar conta dos seus atos no período de 1 ano. E, detalhe, em 1 ano os 3 acabaram morrendo. No período de 1 ano, os 3 morreram. Até antes disso, foi antes disso, né? Antes de 1 ano, os 3 morrem. E o Jacques de Molay também amaldiçoa a linhagem do rei Filipe, né? Que ele diz que a linhagem dele seria extinta a partir da 13ª geração a partir dali. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Então, é uma história bem interessante aí, né? Do Jacques de Molay e a maldição do Jacques de Molay. Tem um seriado francês chamado Os Reis Malditos, que conta muito bem essa história, é bem legal. E começa já com a maldição do Demolay e termina lá com a Revolução Francesa. É muito legal esse seriado. Bom, seguimos, vamos lá. Nós também tivemos um outro grupo muito famoso que circulou na Europa ao longo dos últimos dos séculos, né? Principalmente na formação europeia, e esses caras foram os precursores da medicina. A gente destaca entre essas figuras Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, também conhecido pela alcunha de Paracelso, mais conhecido pela alcunha de Paracelso, né? A gente teve o Nicolas Flamel, eles eram os alquimistas, né? Os alquimistas, então, eles tinham por objetivo a cura, eles tinham laboratórios onde eles desenvolviam poções, remédios, elixirs, e diz a lenda que os alquimistas, né, diz uma lenda que o Nicolas Flamel, por exemplo, tinha a pedra filosofal, que era aquela pedra que dava vida longa, né, e também essa lenda se confunde um pouco também com a do Conde de Saint-Germain, que também diz que diz a lenda, né, que o Conde de Saint-Germain circulou pela Europa com a mesma aparência física ao longo de 80 anos. Né? O Nicolas Flamel
teria sido visto pela última vez aos 130 anos de idade. Então, e isso inspirou, inclusive, o Sir Barry Lytton a criar o personagem Zanoni. E também, de certa forma, me inspirou a criar o personagem do meu livro, né, que é A Pedra Oculta, um personagem aí, o Ernesto Bálsamo, né. Então, é uma inspiração, os alquimistas, né, os alquimistas. Tinha uma novela na Rede Globo, no ano de 1993 ou 4, que chamava Fera Ferida, em que o Nicolas Flamel seria o inspirador do Raimundo Flamel, que era o personagem do Edson Celulari, que era o cara que estava lá para transformar as coisas em ouro e tudo mais, e o Nicolas Flamel era meio que o mentor dele. É muito legal também essa novela, boas memórias aí. Bom, além dos alquimistas, né, que tiveram a sua formação, inclusive, logo depois dos alquimistas, surge o movimento Rosa Cruz. O movimento Rosa Cruz, ele surge no ano de 1614, né, com a publicação de um manifesto chamado Fama Fraternitatis. Esse movimento Rosa Cruz, esse manifesto, ele é um chamado a uma transformação. Ele teve muito a influência do movimento protestante e do movimento iluminista também, né? Então, os Rosa Cruzes, eles afirmavam falar o idioma de todos os lugares onde gostariam de estar e tinham por objetivo tirar o homem do erro fatal, né? Ou do erro da morte, né? E eles tinham por obrigação prestar cura gratuita. Quase todos os Rosa Cruzes do movimento Rosa Cruz eram médicos, né? A Ordem Rosa Cruz, importante frisar, ela não nasce como uma ordem, ela nasce como um movimento, assim como foi o iluminismo, o renascentismo, né, o protestantismo. Existiam movimentos filosóficos e a Rosa Cruz é um movimento filosófico espiritualista que surge com a divulgação do Fama Fraternitatis, né? Depois nós temos um outro manifesto chamado Confessio Fraternitatis. E por último, isso em 1615. E em 1616 é lançado o último dos manifestos, chamado As Bodas Alquímicas ou o Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, né? Christian Rosenkreuz, podem ver o nome Rosenkreuz, Rosa Cruz, né? Então é uma referência direta, né? Há hoje mais meio que um contexto histórico de que a redação desses manifestos foi feita por um grande Rosa Cruz e pensador chamado Johann Valentin Andrea, né? Então, existe hoje isso aí. Interessante que muitos artistas plásticos se envolveram com o movimento Rosa Cruz. E o de Toulouse-Lautrec, por exemplo, né? Por quê? Porque os Rosa Cruzes, eles ensinavam através de símbolos. E que coisa melhor para expressar um símbolo do que uma tela, do que uma obra de arte, né? Então, foi assim. E aí, em 1623, nas ruas de Paris, surgiram alguns cartazes, né? Que você não está conseguindo ver bem. Talvez você dê um zoom, você vai conseguir ver, né? Eu, por exemplo, não estou conseguindo ler. Mas o texto, né, diz mais ou menos assim: nós, disputados do colégio principal da Rosa Cruz, fazemos uma visita visível e invisível a essa cidade, pela graça do Altíssimo, para o qual ao coração do justo se volta, né? Nós que podemos avaliar pensamentos, podemos falar todos os idiomas dos lugares onde queremos estar, para tirar o homem, nosso semelhante, do erro fatal. No final desse texto, esse pergaminho, né, que você acha ele também na internet, no site da Ordem Rosa Cruz à Morte também você vai achar esse documento, e no final ele diz que aquele que quisesse comunicar por eles apenas por curiosidade jamais iria encontrar os Rosa Cruzes, mas aquele que tivesse um desejo intenso de mudança interior e de transformação acabaria sendo encontrado por um Rosa Cruz. É mais ou menos este o contexto, né? E aí, 100 anos depois do movimento Rosa Cruz, e aí a gente entra na maçonaria, no conteúdo do canal Maçonizando, 100 anos depois do movimento Rosa Cruz, e detalhe, se formou isso ao longo de 100 anos, né? Não foi exatamente 100 anos atrás que surgiu, mas ao longo de 100 anos começam a surgir, até porque a Mary Chapel, que eu já falei sobre isso, é uma loja do século XVII, né? Mas em 1717, 101 anos depois, surge
a Grande Loja Unida da Inglaterra e institucionaliza-se a franco-maçonaria. Exatamente 100 anos depois, se institucionaliza a franco-maçonaria, que tem, sim, uma grande influência do movimento Rosa Cruz na sua formação. Então, nós temos aí a franco-maçonaria. A franco-maçonaria, ela surge na Grande Loja Unida da Inglaterra e ela se expande muito rápido na Europa, ela se torna uma febre entre pensadores e intelectuais. A franco-maçonaria, ela usa principalmente a analogia da construção do Templo do Rei Salomão. E ela também recebe influência daqueles construtores das guildas medievais que acabam aceitando alguns pensadores, e muitos deles egressos do movimento Rosa Cruz, e institucionalizam a maçonaria como uma ordem iniciática, né? Ela institucionaliza a maçonaria como uma ordem iniciática. E aí começam a surgir ritos e cartas patentes. E aí eu vou entrar num ponto muito legal. O Ferdinand de Brunswick, ele tenta, juntamente com outros nobres, né, trazer, né, o Barão de Ronde, por exemplo, né, o Barão de Ronde, vamos citar o Barão de Ronde, ele tenta criar a estrita observância templária, né, ele tenta resgatar toda aquela essência da ordem do templo misturada com a maçonaria. E ele tenta criar a estrita observância templária. E ele consegue, ele cria. Só que a estrita observância templária, ela racha, né? Ela racha. E um dos caras, um pouquinho anteriores a isso, né? Se chamava Martinez de Pasquali. Ele tinha cartas patentes, e inclusive, eu vou dizer bem claro, que essas cartas patentes que o Martinez de Pasquali tem é de autenticidade duvidosa, né, mas ele tinha carta patente que autorizava ele a fundar ritos e lojas maçônicas. E aí ele cria a Ordem dos Sacerdotes Eleitos Eli Cohen do Universo, com o objetivo de tornar a maçonaria mais teúrgica, né? E o que os Eli Cohen faziam? Os Eli Cohen, eles criavam um círculo mágico e chamavam o demônio pro pau ali. E eles iam brigar com ele, né? Botar a serpente ali e enfiar uma espada na cabeça dela, né? Não estou falando uma serpente literal, estou falando de uma serpente astral, né? Numa coisa espiritual. O trabalho Eli Cohen, que era restrito a mestres maçons, era de enfrentar o demônio. Esse era o trabalho que eles tinham, era de enfrentar o demônio e conseguir a reintegração dos seres. Inclusive, o Martinez de Pasquali, a obra mais conhecida dele, é o Tratado da Reintegração dos Seres, né? Ou seja, que ele não terminou, é importante frisar, é uma obra que ele não terminou. O Tratado da Reintegração dos Seres quer reintegrar o Adão, né? E quando a gente fala de Adão, eu estou falando do ser humano, do gênero humano. Então, o Adão é o gênero humano e a Eva seria a alma da humanidade, né? Então, ele quer fazer essa reintegração, né, do Adão. Por que a Eva é a alma, né? A alma, segundo a Eva, seria a costela de Adão, né? Isso está na Bíblia, né? Então, no plano esotérico, cabalístico, hermético e cristão, importante, eu não estou falando de cabala judaica, tá? Até porque eu não sou judeu e eu não entendo, a minha visão é uma cabala mais hermética e cristã. Nesse contexto, a alma do ser humano está aqui no plano do tronco. Então, a Eva é a costela, ou seja, ela é a alma dele, né? Então, o Adão é o ser humano, é o arquétipo do ser humano, e a Eva seria a alma dele. Então, dentro deste contexto, Martinez de Pasquali tentou criar um sistema para, através da teurgia, ou seja, a invocação de seres angelicais, anjos, arcanjos e tudo mais, enfrentar o mal para tentar reintegrar a humanidade. Esse era o principal objetivo da Ordem dos Sacerdotes Eleitos Eli Cohen do Universo. Ocorre que o Martinez de Pasquali vem para as Américas aqui, né? Ele vem para o Haiti, né? Ou República Dominicana, mas é Haiti, tá? Na época é Haiti, tá? Ele vem para o Haiti e ele então, para assumir negócio da família, ele fica alguns anos aqui, a ordem acaba sendo descontinuada. Ele morre aqui nas Américas, né? Ele morre aqui nas Américas e a ordem acaba sendo descontinuada. Ele tem dois principais discípulos, um deles chamado Jean-Baptiste Villermoz e o outro chamado Louis-Claude Saint-Martin. São os dois principais discípulos que ele tem, né? Então, ele, a partir desses dois discípulos, você está vendo essa imagem aqui do Villermoz, do Martinez de Pasquali aqui, mas é importante frisar que isso aqui não é uma imagem real dele, tá, gente? Isso aqui é uma homenagem, uma releitura, um quadro feito a partir de características que comentariam que ele tinha, mas a gente não tem nenhuma certeza
de como seria a imagem do Martinez e Pasquali. E aí nós estamos vendo, sim, ali uma imagem ao centro do Louis-Claude Saint-Martin e uma imagem ali mais na outra ponta do nosso querido Jean-Baptiste Villermoz, né? Então o Villermoz, ele vai lá atrás do Barão de Runde com a estrita observância templária, e a partir daí nasce o rito escocês retificado, né? O rito escocês retificado. E é importante frisar que o rito escocês retificado é uma intenção dele de retificar o que se fazia na maçonaria na época, né? Era retificar a leitura maçônica que se tinha da época. Então não é uma retificação do rito escocês antigo aceito. Até porque o rito escocês retificado, ele é anterior ao rito escocês antigo aceito. O rito escocês antigo e aceito é de 1801. O rito escocês retificado é de 1774. Então é anterior, né? Talvez eu erre algum ano, estou falando de memória, sem roteiro nenhum, tá, pessoal? Mas é mais ou menos isso. Aí você está vendo um cidadão chamado Eliphas Levi Zahed. Esse cara se chamava, no batismo dele, né, o nome de batismo dele era Alphonse Louis Constant. O sonho dele era se tornar padre, né? O sonho da família dele era que ele se tornasse padre. Ele se apaixona por uma moça e acaba abandonando o seminário. Por causa disso, a mãe dele se matou, né? E aí ele teve uma grande crise espiritual e tudo mais, e ele acaba enveredando mais para o lado do ocultismo, né? Do ocultismo, do misticismo. O Eliphas é o autor daquela imagem do Baphomet, né? Que o Léo Taxil tem uma entrevista 2 semanas atrás com o John Vaz falando sobre o fato de Léo Taxil. Ele usa aquela imagem do Baphomet para associar a maçonaria ao diabo, mas é uma grande calúnia, até porque o significado do Baphomet, segundo Eliphas Levi, é o domínio dos seres, é a iluminação e a busca da sabedoria para adestramento do instinto animal. Este é o principal objetivo, né? Baphomet seria um anagrama para sabedoria, inclusive, né? Então, o objetivo principal é o domínio do instinto para fazer despertar o ser espiritual, nessa figura do Baphomet, que eu já fiz vídeo, inclusive, sobre ela aqui no canal, que o Eliphas Levi criou. Bom, prosseguindo, né? Vamos prosseguindo, nós estamos aí, tem uma cidadã chamada Helena Petrovna Blavatsky, que ela cria um movimento chamado Sociedade Teosófica. Este cara que está aparecendo na sua tela se chama Gerard Anaclet Vicentin Coase, o Papus, né? O Papus, ele é um cara que era secretário da Blavatsky, mas ele achava que a Blavatsky estava muito oriental. O estilo da Blavatsky era muito oriental e ele dizia que isso não conseguiria se adaptar ao estilo de vida dos ocidentais. E aí ele cria um contraponto a Blavatsky, um contraponto ao excesso de orientalismo que ele dizia que Blavatsky tinha. Esse contraponto se torna a ordem martinista, né? Ele cria a ordem martinista, né? Então, a partir da criação da ordem martinista, o Papus começa a receber, ele era maçom, né? E ele começa a receber vários elementos, vários elementos, para fazer com que a maçonaria, que o martinismo se maçonize, melhor dizendo, né? Então, ele cria ali dentro da ordem martinista 3 graus, assim como na maçonaria. No martinismo nós temos o associado, o iniciado e o superior incógnito, ou servidor incógnito, em algumas linhagens, né? E ele cria a ordem martinista. O Papus era um cara fantástico, ele escreveu um livro de cabala dos mais complexos aos 22 anos de idade, ele escreveu um livro de tarô aos 27, né? Talvez invertido, talvez eu tenha invertido aí. Mas ele era um cara que, muito jovem, ele já tinha cartas patentes de várias ordens e ele criava vários movimentos que eram bem interessantes, né? E o Papus, né, ele cria ali um sistema martinezista. Seguidores deles tentam aproximar esse sistema e criar um sistema mais operativo para a reintegração e despertar e o encontro com Cristo, que para ele é o reintegrador da humanidade, né? O Martinez e Pasquali chamavam o Cristo de espírito duplamente forte, né, que era representado pelo número 8. Né? E aqui nós temos então um sistema martinista-martinezista, que daí nós temos aqui, vocês vão ver ao centro uma árvore da vida. O sistema martinezista, no caso, ele tem uma ordem interna para cada esfera da árvore da vida, né? Então, para cada trabalho
é um meio para alcançar o Keter, que é a iluminação superior. Esse é o sistema martinista-martinesista. A ponta, vocês estão vendo aí o símbolo da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, fundada por Stanislas de Guaita, que era secretário do Papus, né? Aí nós temos uma outra ordem que surge no século XIX, que se torna muito forte também, que é a Ordem Médica da Golden Dawn, ou a Ordem Médica da Aurora Dourada. Essa era uma ordem mágica também de características maçônicas, né? Vocês vão ver tanto o martinismo, voltando aqui 2 slides, né? Vocês estão vendo o símbolo hexagrama, e aqui nós estamos vendo o símbolo hexagrama também da Aurora Dourada, né? Esse hexagrama é uma clara referência maçônica, o símbolo do esquadro compasso, né? É uma clara referência maçônica, porque são ordens que foram fundadas por maçons e levaram elementos da maçonaria para criação do seu sistema, até porque a maçonaria é o maior case de sucesso entre todas as ordens iniciáticas, né? Tanto que até hoje ela é a ordem iniciática mais conhecida do mundo, né? Então, aí nós estamos vendo a Ordem Hermética da Aurora Dourada. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, que nós temos entre seus expoentes MacGregor e Matters, e surpresa para vocês, o Bram Stoker, criador do Drácula, era membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada. A Anne Rice, a criadora da Entrevista com o Vampiro, estudante dos textos da Ordem Hermética da Aurora Dourada, né? Eles tinham, entre outros livros, o livro da Magia Sagrada de Abramelin o Mago, né? Então, é bem interessante esse ponto. Bom, aí nós temos o Aleister Crowley, que era um cara que era da Ordem Hermética da Ordem Dourada, talvez o maior ícone pop do século XX, esoterismo pop, é o cara que popularizou o esoterismo no século XX. O Crowley aparece na capa do disco dos Beatles, Sgt. Peppers. Ele é citado pelo Jimmy Page, que era um seguidor dele, né? O Raul Seixas cita o Crowley na música Sociedade Alternativa, onde ele dá o adágio que foi criado pelo Crowley: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Esse é texto do Aleister Crowley, né? Ele está no livro da lei, inclusive, esse texto, né? E o Crowley, ele pregava a liberdade absoluta de consciência e pensamento. Ele não queria estar preso a dogmas, e ele cria uma ordem meio que anarquista, né? Ele cria a Ordo Templos do Oriente, é um dos criadores da Ordo Templos do Oriente, e depois ele também cria a Astrum Argentum. Então, Aleister Crowley é um personagem bastante polêmico, né? Hoje em dia nós temos alguns seguidores famosos do Crowley, como, por exemplo, o Bruce Dickinson, né? Que é vocalista da banda Iron Maiden. E vou falar, não vou citar minha fonte, mas eu conheço um irmão que foi para a Inglaterra, assistiu Loja na Inglaterra, e lá teve a felicidade de, em loja, encontrar o Bruce Dickinson. Né? Então, o Bruce Dickinson é irmão. Né? Então, aí que o cara que me falou isso é uma pessoa de extrema confiança e sério. Né? Então, eu não vou citar a fonte, porque talvez o irmão não se sinta confortável com isso. Mas aí estamos falando de Aleister Crowley. Né? Partindo, o Crowley populariza, né? Hoje, a gente bebe muito da fonte, né? Eu pulei vários slides, porque muitos elementos que eu não posso revelar, né? No slide original que eu apresentei em lojas maçônicas e em grupos martinistas, né? Mas, assim, hoje, como viver a tradição na contemporaneidade, né? O Frank Sherman Land, ali no século XX, ele cria a Ordem de Molay, né? E os rituais dele são escritos, da ordem, são escritos por um cara chamado Frank Marshall, né? É interessante destacar e frisar, né, que a Ordem de Molay tem uma fala no ritual, que eu não vou dizer em que momento, mas que a gente tem que provar que as nossas cerimônias não são fórmulas vazias, né? Então, qual que é o principal objetivo do iniciado? Ele tem que sair apenas daquela ritualística, daquele ritual, e isso serve para nós, maçons, sair apenas dos rituais, que são muito importantes, porque todo o ensinamento e a tradição que a gente carrega está ali imantada naqueles símbolos, né, e naquelas práticas ritualísticas, mas, acima de tudo, a gente precisa agir, né? A gente precisa fazer com que essa tradição não seja só uma fórmula vazia, que essa tradição se torne um estilo de vida, uma filosofia de vida, como diz minha mãe. A minha mãe, que é da Seixonoye, diz que a Seixonoye é uma filosofia de vida, e ela dizia para o meu pai: a tua maçonaria é uma filosofia de vida, e ele não discordava disso, e realmente, a maçonaria é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é uma tradição, e nós, para vivermos essa tradição na contemporaneidade, a gente precisa, sim,
aplicar essa prática em todos os nossos atos, como pai, como marido, como profissional, como amigo, como irmão, né? Eu tenho certeza, eu tenho bons irmãos, alguns deles não maçons, que se eu ligar às 3 horas da manhã dizendo, cara, eu tô mal, preciso conversar, ele vai ir me encontrar. Se eu ligar às 3 da manhã dizendo, cara, furou o pneu aqui na BR, me ajuda, eles vão ir, né? Então, esses laços de fraternidade é que fazem com que a maçonaria se torne tão forte. A maçonaria é uma confraria de amizade e de espiritualidade também, né? Ela tem rituais de iniciação. A gente não é um clube de serviço, a gente é uma ordem iniciática com um caráter social, filantrópico e principalmente fraternal. Então a gente precisa, acima de tudo, fazer com que ser maçom vale a pena e ser digno dos aventais que nós estamos usando dentro dos nossos templos, né? Então, essa foi a pequena exposição que eu preparei para hoje, para falar sobre a evolução do pensamento da tradição ocidental até chegar aos dias de hoje e como isso, de algum modo, influenciou a maçonaria. Espero, de coração, que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tive que pular vários slides, então vocês viram que pode ter tido algum problema de continuidade, mas é que realmente tinha coisas aí que eu não poderia fazer em um vídeo público, e eu sou um cara que respeita e muito os meus compromissos, os meus juramentos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vamos voltar aqui a anunciar os nossos patrocinadores. Você está vendo aí King Parts, né? Nós falamos sempre em nome de King Parts, Atacado Games, também Atacado Collections, e também falamos aí em nome de Turgo, né? Turgo Chile. Então, esses são os nossos patrocinadores, e eu gostaria também de fazer uma propaganda especial do meu novo livro, né, Trilhando o Arco Real, que eu escrevi juntamente com o amado irmão Augusto Masashi Origuchi. Você que tem interesse em adquirir o livro, me chama aí no WhatsApp, que é 999389613, e vamos negociar. O valor do livro é R$40, tá? Mais as taxas de envio. Então é R$40 o livro Trilhando o Arco Real, que para mim é o mais belo dos graus maçônicos, né? Então me chama aí e a gente conversa para aquisição deste livro. Pessoal, espero que vocês tenham realmente gostado do nosso conteúdo no dia de hoje. Eu preparei com muito carinho para vocês. Semana que vem nós temos uma live especial com meu padrinho de maçonaria, o nosso querido irmão José Ivo Sampaio de Carvalho, que estará falando sobre esoterismo e maçonaria, né, ou linhas esotéricas e maçonaria. Vamos dar mais uma continuidade, né, ao que o meu querido padrinho e iniciador em algum outro sistema vai trazer para nós aqui. Então, muito obrigado a todos. A gente volta em breve com mais conteúdo bacana aqui no canal Maçonizando. Valeu, pessoal! Não deixe de deixar seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal e vamos ajudar a difundir cultura maçônica com qualidade e com responsabilidade. Voltamos em breve. Thank you.